Fala pessoal, sejam bem-vindos. O meu nome é Rodolfo Esperidião, eu sou consultor independente de investimentos e nesse vídeo nós vamos dar continuidade às nossas carteiras. A gente não esqueceu delas não. Por conta do carnaval, né? Segunda-feira não faria sentido eu fazer um vídeo sobre as carteiras, mesmo podendo investir no exterior, né? Podia pegar e investir no exterior, mas não faz sentido, as pessoas estariam curtindo o carnaval. Então eu decidi inverter. Na segunda eu fiz um vídeo de educação financeira e hoje na quinta, que é o primeiro dia útil da semana, a gente vai fazer o investimento dessa semana. E aí na semana que vem a gente mantém segunda-feira, nosso investimento de segunda-feira, como é de lei. Então nosso investimento vai ser sempre no primeiro dia útil da semana, tá bom? Que no caso dessa semana de carnaval, o primeiro dia completamente útil é hoje, né? Quarta-feira foi mais ou menos, né? Depende, nem tudo funcionou de manhã, então fica meio complicado. Nós temos também, partindo para outro assunto, né? Nós temos também eventos importantes nas nossas carteiras. Tanto a carteira de longo prazo, aposentadoria, a carteira, né, de retorno máximo, né? Tem dividendos a receber, então a gente já vai ficar ligado nisso aí. Quanto a carteira de médio prazo, já recebeu dividendos. A carteira de dividendos já está com dinheiro na conta. E a gente precisa fazer uma atualização com relação a isso. Por fim, antes da gente partir para as carteiras, eu preciso fazer uma correção, que não sei se vocês perceberam no último vídeo. Eu não registrei a poupança, o valor que sobrou do investimento da carteira de dividendos. Então eu vou fazer o registro retroativo, digamos assim, porque é R$100 por semana, né? Então no dia 9, que foi o do último vídeo, eu fiz uma compra de R$52 de uma ação, mas não fiz, eu não coloquei o restante do dinheiro na poupança, os 47,61. E aí a gente vai fazer essa atualização, tá bom? Sem mais delongas, vamos para as carteiras. Só lembrando que não é nenhuma dessas carteiras a recomendação de investimento. Vamos dizer assim, uma visão de como fazer e montar uma carteira, um portfólio diversificado. E cabe a você fazer o seu estudo, sua análise, decidir o que é melhor para você, tá bom? Valeu, vamos lá. Pois bem, pessoal, já estamos aqui com a nosso gorila aberto. E já estamos também com as duas carteiras aqui podendo visualizar. Antes de fazer qualquer coisa, eu vou fazer aquela correção do dividendos que não foi registrado para poder a gente ter uma noção exata de como é que estão as duas carteiras, né? Por fora, assim, para a gente ter uma visão do patrimônio que a gente tem investido. Então, vou lá na carteira de dividendos. A minha posição, o único ativo que eu comprei foi Porto Seguro da última vez. O custo total foi R$ 52,41. Então, o que falta para a gente completar os R$100 de investimento da semana passada é R$ 47,59. Então, eu vou na poupança e vou adicionar esses R$ 47,59. E vou adicionar relativo ao dia 9, que foi o dia que a gente fez o último vídeo aqui da carteira e fez o investimento em Porto Seguro. 47,59. Pronto. Cadastrei. Já foi feito o cadastro desse. Com isso, nós já vamos ter uma atualização no portfólio, né? E a gente vai ter uma visão real do tamanho dos dois portfólios. Acho que já atualizou. Pronto. Os dois portfólios somados estão com R$ 1.204. Então, foram 6 episódios, cada um com R$100, R$200 por episódio, 1.200. Ainda estamos no positivo, apesar do que aconteceu na carteira de longo prazo. E a gente vai começar por ela. A carteira de aposentadoria de longo prazo, ela está sofrendo a instabilidade do mercado externo. Você vê aqui que o S&P 500, que é a bolsa americana, né? Ela tá com a instabilidade, tá com uma certa, né? Tá com um período negativo, vamos dizer assim. Até agora, desde o começo da carteira, desde o começo do ano, obviamente, menos 3%. O nosso portfólio está melhor do que o S&P 500 ainda. Não que a gente deva se preocupar com isso agora, mas estamos fazendo um bom trabalho, né? E considerando que esses ativos são ativos por longo prazo. Teve também um impacto muito grande a queda do Bitcoin. Faz parte do ciclo do Bitcoin, era de se esperar que isso fosse acontecer esse ano. É um momento, para quem entende o que está acontecendo, é um momento de possibilidade de compra também. Tivemos outros ativos que tiveram queda, a PX teve uma queda, o Renda Mais também teve uma queda, mas não vamos nos desfazer. Para a gente dar... Sim, antes de eu fazer o cadastro
do nosso ativo, vamos dar uma olhada aqui nos eventos para a gente ver as novidades da carteira, né? A primeira novidade que a gente tem é o seguinte: já estamos com proventos a receber nessa carteira da Fastenal e da PX. Esses proventos serão pagos no dia 26 e no dia 27. Por conta disso, a gente já vai ter um dinheiro a mais aí para investir na semana que vem. Não, na semana que vem não, na outra semana, né? E aí, porque semana que vem a segunda já investe, então na outra semana a gente já vai ter esses dividendos para colocar, reinvestir em outros ativos da carteira. E aí é o começo, pequeno começo da nossa bola de neve, né? Vamos cadastrar a transação de hoje, sem mais delongas, né? E a transação de hoje é a CPRT. É uma empresa americana, Copart Inc. E é uma empresa muito interessante, porque eu anotei alguns dados aqui para vocês saberem. É uma empresa de Dallas, no Texas, nos Estados Unidos, e tem 37 bilhões de dólares de valor de mercado. Essa empresa, ela trabalha exclusivamente com a revenda de carros batidos. Então, digamos que você acidenta, você tem um acidente, bate seu veículo nos Estados Unidos, mas você tem seguro. Então, esse carro vai ser coberto pelo seguro. Você vai ganhar um carro novo, vai pagar o prêmio e vai ganhar um carro novo, né? Esse carro que foi batido, a seguradora não perde ele e deixa ele para lá. Ela pega ele batido e vende. E ela vende para a Copart, provavelmente, né? E outros concorrentes mais menores. E essas empresas fazem o quê? Pegam esse carro da seguradora e revendem para pessoas que são desmanche legalizado, né? Venda de peça, pessoas que do exterior que estão precisando daquelas peças que restaram daquele veículo, pessoal que usa os materiais, o metal para derreter, etc. Tá bom? Então, esse é o negócio da Copart. Ela coloca FII na revenda e ela é muito forte no digital. O que isso quer dizer? Ela não tem o risco do veículo. Então, ela vai comprar um veículo e aí pode ser que ela consiga vender o veículo pelo valor que ela comprou ou não. Não é assim. Ela pega o veículo da seguradora e conecta com um comprador. E ela só cobra uma taxa por essa conexão. Ela nem compra da seguradora. Então o risco dela é menor ainda, se você imaginar. Ela tem um crescimento estrondoso nos últimos anos e cresce sem dívida. Praticamente sem dívida. Ela tem lucro, receita e dívida zero e nos últimos 30 anos ela multiplicou o capital do investidor por 290. Então, R$1.000 virariam 290 mil em 30 anos. Para vocês terem noção do crescimento da empresa. Tá bom? Claro que se você tiver interesse nessa empresa, faça a sua pesquisa, veja se é compatível com seus objetivos, né? E aí, pessoal, a nossa transação de Copart foi feita na data de hoje, certo? Nossa corretora Charles Schwab. Você também pode investir pelas corretoras que eu já falei, Nomad, Avenue, se você estiver no Brasil e não quiser ter o trâmite de mandar o dinheiro para o exterior. O preço de compra foi 37 e 64,79 e a quantidade foi 0,4515. Você vê aqui que nós compramos 17 dólares da Copart. Aí surge um ponto. Rodolfo, mas por que você estava comprando 18 e você comprou 17? Eu comprei 17 para dar uma margem maior, uma sobrinha maior, para que a gente possa comprar alguns ativos que são maiores de R$100 no Brasil e que a gente não pode comprar a fração. Então, por conta disso, vou começar a deixar uma margenzinha na poupança e a gente vai lá e quando juntar o dinheiro suficiente, vai lá e compra o ativo que a gente precisa. Dito isso, quanto é que sobrou do nosso investimento dessa semana nessa carteira? R$11,02. Então vamos fazer o cadastro também desse aqui e vamos fazer o cadastro do dinheiro na poupança de R$11,02, tá? Vem aqui na poupança, comprar, inclusive interessante, né? Nós tivemos um rendimento da nossa primeira poupança, essa daqui, né? E essa daqui. E esse aniversário rendeu 5 centavos. Pode parecer que não é nada, mas é um dinheiro que já vai adicionando à nossa carteira. Vamos lá, comprar, data de hoje, Nubank, R$11,02. Com isso, vamos torcer para o gorila atualizar rápido aqui. Com isso a gente já vai ter
Eu acho que até já atualizou. Nós já temos a nossa posição na Copart aqui e a nossa posição na poupança também, com a data de hoje já cadastrada. Então a gente pode ver aqui que os ativos já estão cadastrados, já estão cadastrados certinho. A nossa carteira já está aqui ok. E agora eu vou fazer um corte para a gente ver a carteira com uma distribuição mais robusta, né, com mais fatores de distribuição. Então, como vocês podem ver, a nossa carteira de aposentadoria de longo prazo está evoluindo muito bem, né? Os rendimentos estão um pouco aquém por conta de toda a situação econômica, né? O mercado internacional não está tão fácil. Soma-se a isso, o momento do Bitcoin é um momento de baixa e compra, para quem entende. Então, é uma tendência que a nossa carteira seja realmente de longo prazo. E é preciso, para isso, que a gente entenda o propósito da carteira. Qual o propósito dessa carteira? É uma carteira para aposentadoria, para 25 anos, 20 anos? Então, para que eu estou preocupado com o rendimento dessa semana, do mês que vem? Tanto faz. O que eu tenho que fazer é adicionar ativos de qualidade na minha carteira. E é isso que a gente está fazendo. Beleza? Vou colocar aqui do lado para vocês visualizarem como é que está a carteira. Eu também dei uma resumida nos termos para ficar mais fácil de vocês verem, tá bom? Eu espero que vocês gostem da carteira. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, vão deixando aqui embaixo. E aí, pessoal, agora nós estamos indo para a nossa carteira de dividendos de médio prazo. É uma carteira que, comparado com a outra, tem se saído até melhor. Por conta do prazo e dos objetivos, o nosso benchmark, nosso padrão aqui seria um IPCA mais 6. E a carteira está se saindo muito bem, né, em comparação a esse padrão, apesar do curto período de tempo. Dito isso, vamos olhar os eventos, porque tem coisa interessante nos eventos dessa carteira. Quando a gente vai nos eventos aqui, a gente vê que já houve uma evolução. Nós tivemos dividendos e rendimento dos FIIs e juros sobre o capital próprio da empresa. Quando a gente vai aqui embaixo, ó, tivemos 2 rendimentos de FII que já foram pagos nos dias 13, um dividendos do o rate, que também já foi pago no dia 13, esses somando ao todo, deixa eu colocar aqui, R$ 2,13. Então a gente tem que adicionar esses rendimentos e dividendos, esses valores a gente vai reinvestir. Então a gente tem que adicionar eles na poupança para eventualmente utilizar no reinvestimento, tá? Esse juros sobre o capital próprio do Itaú ainda não chegou. Ele vai ser pago no dia 2/3, mas já está provisionado para a gente, então já temos dinheiro futuro para receber também, né? E o interessante é que tivemos 3 tipos de rendimento, né? Rendimento de fundo imobiliário, juros sobre o capital próprio de ação e dividendo de rate no exterior. Vamos lá para as nossas posições. R$ 2,13 foram os nossos dividendos. Então, eu vou chegar aqui na poupança e vou adicionar. A poupança também teve aniversário da poupança, né? Então, também ganhamos 12 centavos aí de aniversário. Mas a gente vai adicionar a compra na data de hoje, na data do dia 13, né, que foi o dia que nós recebemos os valores, R$ 2,13 de dividendo. Então, pessoal, depois de quase 3 dias e 3 noites aqui esperando o Gorila, ele resolveu atualizar. Aí agora nós temos, de fato, o dinheiro na poupança como deveria estar, né? 83,72, com a adição dos 2,13 do dia 13 e também os 12 centavos de aniversário da poupança. Com isso, nós temos 83,72 mais R$100 para investir, 183,72. E o ativo que a gente comprou foi o Tesouro Selic. Eu vou até cadastrar a transação aqui para vocês verem, né? LFT 2031. Então, nós fizemos uma compra do Tesouro Selic na data de hoje, pelo Nubank, né? Como vocês podem ver, a quantidade que eu vou comprar aqui é 0,01. E não foi... Aqui foi 3. Então, 83,35. Por isso que a gente precisava do dinheiro da poupança, porque a menor quantidade possível para você comprar um título do Tesouro é 0,01, ou seja, 1 centésimo do título.
E esse 1 centésimo de um título de 18.335, né, equivale a R$ 183,35. Assim, nós vamos fazer essa compra aqui e vamos ter que diminuir da poupança R$ 83,35. Vamos lá. Cadastrei essa compra. Espero que o Gorila não destrua tudo de novo e cadastrar uma venda na data de hoje de R$ 83,35. Assim, a dinâmica da nossa carteira muda bastante. O dinheiro que a gente tinha na poupança reduziu muito, né? Tá praticamente zero, vai ficar uns centavos lá. E nós temos um título do Tesouro a mais na nossa carteira. Esse já foi até inserido, ó. Tá aqui. E o dinheiro da poupança também tá aqui. Tá certo. Pronto, ótimo. Atualizou rapidinho. Dito isso, nós temos uma carteira agora de R$ 721. Uma carteira que está progredindo muito bem, tá? Vamos fazer o corte agora para a tela cheia para conversar com vocês sobre essa carteira. Então, pessoal, como vocês podem ver, nossa carteira de dividendos está indo muito bem. É uma carteira que é até mais divertida para quem gosta daquele pingadinho, já começou, né, e não vai parar. A tendência é que cada vez mais a gente tenha esses dividendos aí na carteira. A carteira que eu vou colocar aqui para vocês como ela está no dia de hoje, né, com a nossa visualização. E é uma carteira que segunda-feira teremos mais novidades para ela também. Hoje adicionamos um título do Tesouro Selic, que é um título que traz a estabilidade, como se fosse um dinheiro para uma necessidade, mas ultrapassou a minha reserva de emergência. Eu preciso de um dinheiro. Aí a pessoa geralmente vai pegar primeiro esse dinheiro que está no CDI, né? Tesouro Selic é um caso. Como se fosse 100% do CDI, né? O Tesouro Selic paga até um pouquinho mais, mas é pouca coisa, não que a gente vai ficar fazendo continho com isso aí, tá bom? Eu gostaria muito de agradecer sua atenção até aqui. Se você gostou desse vídeo, manda para os seus amigos, compartilha. Esse é o episódio 7 da carteira. Nós já estamos no meio do mês de fevereiro e vamos ter 52 episódios esse ano. Ano que vem, mais 52 e assim por diante. Obrigado e até a próxima.